Pronto, fique à vontade. Então, boa noite a todos que estamos aqui, graças a Deus, em nome de Deus, e que coisa boa, né? Mesmo por conta da situação que estamos passando, estamos aqui reunidos e nos sentimos tão próximos, né? Que essa vibração realmente possa nos envolver e acender em nós essa vontade de sermos felizes, sabendo que para sermos felizes temos que nos desprender dessas questões aqui da matéria, já que somos espíritos, e essa é a nossa maior dificuldade, porque quanto ainda nos envolvemos com as questões materiais, esquecendo às vezes que nós somos espíritos. Então, que bom que temos a doutrina espírita para sempre nos lembrar, para sempre nos trazer para a realidade da vida do espírito, né? E esse livro que nós estamos estudando, ele fala bastante sobre essas questões da nossa vida material e para aprendermos a nos ver como espíritos, né? Esse é o nosso desafio aqui, que nós possamos, então, sentir essa vibração amorosa para a gente aproveitar bastante e que os amigos espirituais recebam a nossa gratidão por essa oportunidade, né? Então, vamos lá. Esse capítulo aqui, que pelo que a Luciene me falou, vocês vêm estudando, né? Esse significado do ser integral é o que nós estamos buscando, né? Buscando no sentido de conseguirmos nos perceber como espíritos, utilizando os recursos da matéria para o nosso aprendizado. Então, o tempo todo nós precisamos associar os ensinamentos, assim como na época de Jesus. Jesus falava por parábolas, porque nós ainda não tínhamos a condição do sentimento, né? Quer dizer, quem teve o sentimento já conquistado seguiu Jesus, né? Mas nós precisávamos ainda do raciocínio, estamos aqui hoje com essas explicações bem definidas, mas não tem como estudar a doutrina espírita se não trazermos para a nossa vida do dia a dia. Se nós não conseguirmos fazer isso, às vezes até a gente vai se esforçar para melhorar, mas não vai saber nem por quê, né? Quantas pessoas aí que são até muito religiosas, mas não sabem nem por que estão fazendo aquilo, né? Por que estão lidando daquela situação, naquela circunstância, por que tem que fazer aquilo? E aí acreditam mesmo, mas muitas vezes no plano espiritual vão sofrer porque elas vão esperar alguma coisa que não é a realidade. Então, nós aqui estamos compreendendo. Sempre que eu falo isso, meus amigos, eu sempre me lembro de uma história que eu ouvi uma vez da carne assada. Vocês conhecem? É uma história muito interessante que dizia assim: uma jovenzinha casada de pouco tempo, fazendo comida, estava lá na cozinha preparando o jantar, chega o esposo, também jovenzinho, e eles começaram a conversar, ele foi observando que ela ia fazer uma carne assada. Então ela limpou a carne, temperou, preparou tudo. Na hora de botar na panela, ela cortou uma ponta e cortou a outra. E botou na panela, e aí ele não entendeu por que ela fez aquilo, né? Não precisava. E aí ele perguntou: meu bem, por que você fez isso, né? Cortou uma ponta e a outra para botar na panela. Ah, meu bem, isso é um segredo de família. Minha mãe sempre fez assim, por isso que a nossa carne assada é uma delícia. Aí ele foi perguntar à sogra: sogra, a sua filha faz uma carne assada deliciosa, a sua também é, mas na hora de botar na panela, ela cortou uma ponta, cortou a outra e disse que isso é segredo de família. Ah, é mesmo, é segredo de família, minha mãe sempre fez assim, é por isso que a nossa carne assada é uma delícia. Ele ficou curioso, porque ele não encontrou a resposta. Aí foi procurar a avó, graças a Deus a avó encarnada. Vó, a sua filha, a sua neta fazem... Aí, quando ele terminou, ela falou: ué, elas ainda fazem assim? Ah, meu filho, eu fazia porque a panela era pequena. Então, veja, a pessoa vai repetindo e não sabe nem por que está fazendo. E aí é interessante, a gente pensa que isso acontece só lá, mas vocês sabem que uma vez eu fazendo um estudo lá em nossa casa, lá no Leão Denis, presencial, né?
Quando terminou, veio uma senhorinha me perguntar: ô Cláudia, você pode me responder uma coisa? Será que os espíritos vão ficar tristes comigo? Eu estava sentada assistindo a sua palestra de pernas cruzadas. Aí uma moça que estava sentada do meu lado falou assim: não pode ficar de pé. Não tinha ninguém de perna cruzada. Cláudia, isso era carne assada. Aí eu falei para ela: minha filha, olha, você devia ter perguntado para a moça que te falou isso, né? Por que ela falou isso para você? Então a pessoa ficou angustiada a palestra inteira, achando que os espíritos não iam perdoá-la. Então, gente, olha que interessante, né? A gente raciocinando sobre aquilo que nós vamos aprendendo, nós vamos sabendo o porquê. E aí é interessante, né, que a gente está fechando esse capítulo com os exemplos práticos para a gente ver o resultado daquilo que foi falado, né, durante o decorrer lá, né, que vocês foram estudando, desse significado ser integral, quando Joana de Ângeles nos fala sobre as bases para a autorrealização, e ela fala que é necessário possuir autoconfiança e fé. E nós já sabemos, até lá no Evangelho, eu sempre recomendo esse capítulo, que a fé transporta montanhas, para todo mundo, porque lá os espíritos falam para a gente, principalmente o último item, um benfeitor que fala sobre a fé humana e a fé divina, eu costumo pensar naquele item como uma parceria. Olha só, Deus faz tudinho o que é preciso para a gente ser feliz, mas precisa da nossa parte. Através dos benfeitores, ele nos ajuda, mas precisa da nossa parte. A nossa companheira, quem é que é a Flávia? Não é a Flávia que é a mãezinha do jovenzinho que estava estudando? Ela não falou para ele, né? Olha, Deus vai te ajudar, mas estuda. Eu achei excelente, porque é isso mesmo, né? Como que vai fazer a prova? Deus vai fazer a parte dele. Vai intuir, vai ajudar, né? A gente sempre conta uma jovenzinha nossa, olha que interessante. Pode até contar para ele também. Ela pedia muito, ela queria passar para a prova da aeronáutica, né? E aí ela rezava muito, pedia ajuda a Deus. E aí um sonho que ela teve, que alguém dizia para ela assim: olha, se você tiver dúvida, na hora da prova, você pede ajuda a Deus que a resposta virá. Ela ficou com aquilo na cabeça, né? Mas estuda, né? Estudou, estudou, estudou. Na hora da prova, ela era de múltipla escolha a prova, né? E aí ela disse que tinha uma questão que ela ficou na dúvida. E aí ela fez o que ela ouviu no sonho. Ela rezou e pediu ajuda naquele momento. Quando ela fechou os olhos, apareceu na tela mental dela ali um olhinho. Sabe esse olhinho simples que a gente desenha um olhinho assim e com as pestaninhas? Apareceu na tela mental dela. Aí ela não entendeu, só que quando ela olhou para as respostas, uma das respostas era supervisão. Aí ela marcou e acertou. Olha que legal! Então, esse é um dos exemplos que às vezes a gente não presta atenção. Tem uma mensagem de Emmanuel que fala oração e atenção, que ajuda a gente a lembrar isso, né? Tem a parte de Deus, que Deus vai nos ajudar sempre através dos benfeitores, mas tem a nossa parte, né? Então, Joana de Anjos já começou falando isso para a gente, e para a gente observar onde que a gente está colocando o nosso tesouro. Lembra que Jesus falou? Né? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Se o meu tesouro estiver na parte material, eu vou sofrer, porque a parte material ela vai passar, a parte material ela vai me dar satisfação passageira, e eu vou querer de novo, eu vou querer de novo, eu vou querer de novo, e aí eu vou ficar repetindo para ter aquela sensação agradável e vou me perder. É o tal do vício, né? Que não tem propósito nenhum. Então, quando nós nos observarmos assim, ávidos de alguma coisa repetitiva, repetitiva, que não fique dentro da gente, que não dê uma satisfação, e a gente tem que ir lá, e a gente, querem ver, por exemplo, se eu pedir agora para todos aqui lembrarem de uma comida muito gostosa, ou lembrarem assim de alguma conquista, por exemplo, conseguiram comprar um carro, conseguiram comprar uma roupa, alguma coisa que queria muito comprar, ou lembrar de um lugar que foi passear muito bacana.
a gente pode até lembrar, mas a gente não vai sentir a mesma sensação do que se eu disser agora assim, ó, lembrem de uma pessoa que vocês ajudaram e que vocês ficaram muito felizes porque essa pessoa aceitou ajuda e ela melhorou. Ou então, lembrem de alguém que vocês verdadeiramente amam, que vocês querem tanto bem dessa pessoa. Lembrem de alguém que vocês sabem que amam vocês. Isso não arrepia até a gente? Não é? Quando a gente consegue pensar, a gente sente isso. É diferente da sensação física. Então, olha lá, que quando ela fala para a gente, então, que a verdadeira pobreza é justamente aquelas pessoas que não têm essa aspiração de buscar o que é realmente importante para o espírito. E aí a gente sofre pelas decepções, porque aquilo ali acaba. Inclusive, os espíritos falam do orgulho, do egoísmo e da vaidade por conta disso. Porque é uma ilusão. Eu acho que eu sou a pessoa mais importante do mundo e eu vou ficar sempre frustrada, porque eu não sou, né? Então eu vou estar sempre ali atrás do reconhecimento. Não basta só eu achar que eu sou a pessoa mais importante do mundo. Todo mundo tem que achar, vocês também têm que achar isso. E eu vou ficar agoniada se vocês não me valorizarem. Isso é terrível, terrível. Aquelas pessoas que gostam de ter o controle, elas sofrem constantemente, porque elas não vão conseguir ter o controle, né? O controle das coisas. Por isso a gente tem um índice de ansiedade muito grande. Hoje a gente está tendo ansiedade entre os jovens, inclusive, entre as crianças, porque é tanto estímulo, tanta coisa para se fazer, e quer fazer umas coisas que não para fazer as coisas com satisfação, não para fazer as coisas com o coração, né? A gente se encontra rápido, a gente fala rápido, quando se encontra, tá com essa coisinha aqui, aí fica prestando atenção na coisinha, divide, mas não sei o quê, e aí tem isso, é uma notícia aqui. Isso é cansativo. Joana de Angelis até falou isso para a gente, né? São prazeres perturbadores, são gozos desgastantes e jogos de ilusões cansativos. Olha, o tempo todo. Por isso é que ela, então, quando fala nas conquistas que planificam, ela fala para a gente que a felicidade real depende daquilo que se real, independe daquilo que se tem, mas é o resultado daquilo que se é. Por quê? O que eu sou é o que vai me conduzir nos momentos em que eu estiver vivenciando, não é o que eu tenho. E aí nós vamos ver o exemplo aqui de hoje. E quando ela diz também para a gente que aquele que está bem consigo mesmo está bem com o mundo, tem uma frase facílima da gente entender isso. Ó, quem está bem, agrada. Quem está mal, agride. Não necessariamente quem está mal, agride. Mas quem agride, está mal, gente. Não é? Se alguém vem me agredir, essa pessoa não está bem, ela está se sentindo ameaçada, ela quer provar que ela é mais forte do que eu, ela pode ter se sentido atingida, espetada em alguma parte frágil, e se eu estiver agressiva, eu estou na mesma situação. Todas as vezes que eu uso a minha agressividade, é porque eu estou querendo controlar alguma coisa que eu não estou conseguindo. Porque se eu estiver em paz comigo, eu vou resolver com paz. E aí, mesmo que o outro me chame para ir para o ringue com ele, eu não vou querer, eu não quero brigar, né? Eu quero mostrar para ele aquilo que eu acredito. E aí eu acabo sendo mais justa, porque eu consigo me colocar no lugar do outro, né? E aí é o que a gente vê, vai ver nos exemplos que ela trouxe para a verdadeira saúde, em sua expressão profunda, manifesta-se como a libertação interior. Então, eu não fico aprisionada nos meus problemas. Aí, vamos lá. Nessas lições da vida, né? Que eu fiz essa introdução grande, mas agora as coisas vão se encaixando. Isso tudo que nós falamos aqui, e ela começa a dizer para a gente que a beleza da vida está nas experiências que propõem o desenvolvimento. Como seres, nós precisamos nos perceber como seres integrais. Significa, somos espíritos,
e estamos num corpo físico, temporariamente, com os recursos que me que vai ser a minha vitória, quer dizer, a minha conquista. Tanto que ela diz assim: nascido para o triunfo, as dificuldades que encontra fazem parte do método para alcançar as metas para as quais ruma inevitavelmente. E aí a gente lembra que lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual o objetivo da encarnação, os espíritos responderam que Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazer a gente chegar à perfeição. Para uns é provas, outra é missão, e todos nós precisamos passar pelas vicissitudes da experiência corporal, em qualquer mundo que estivermos. E o que são as vicissitudes? São essas alterações que a gente não espera que acontecem. Não é só sofrimento, não. Olha, ganhar na loteria pode ser uma vicissitude, gente. Puxa, mas ganhar na loteria é uma vicissitude? Olha, minha mãe, meu avô sempre jogou na loteria, né? Porque ele tinha o sonho de ir para Málaga. E lá tinha o brasão do nosso sobrenome, ele dizia que ele era a descendência espanhola, e ele passou a vidinha dele toda aqui, 81 anos que ele desencarnou. Ele ainda tinha o sonho de ir lá. Olha só que veja que interessante. A minha mãe ficava numa agonia, porque quando meu pai jogava, ela dizia: não, tomara que você não ganhe, não, porque vão roubar, vão sequestrar meus filhos. Então, isso era um tormento para ela, né? Ela torcia para eles não ganharem na loteria. Então, veja, toda variação, toda mudança é uma vicissitude. Por quê? Mudou aquilo, é o inesperado. Lembra que nós falamos da ansiedade? Mas é justamente por conta do aprendizado é que nós precisamos que as coisas mudem. Se a nossa vida ficar igual sempre, a gente não vai aprender. O que a gente já aprendeu já está de bom tamanho, a gente repete aquilo e está tudo certo. Não, nós precisamos subir degraus, senão a gente fica assim, como se fosse na primeira série. Já aprendi a ler e escrever, para que mais do que isso? Não, vamos aprender a somar, dividir, multiplicar, subtrair. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Meu Deus, o que é isso? Vamos aprender, né? Vamos aprender física, geografia, história, português, inglês, alemão, tudo. Hoje, meus amigos, a neurociência, né, eles têm pesquisado cada vez mais as possibilidades, as potencialidades do nosso cérebro humano, né? E eles cada vez vão dizendo que nós usamos uma parcela mínima, mínima. Tem um documentário chamado O Corpo Humano, que eles vão mostrando ali como que os nossos neurônios se adaptam às mudanças, aquilo que é repetitivo na nossa vida, a gente se adapta àquilo, os neurônios se adaptam àquilo, criam gatilhos na mente, por isso que às vezes a gente fica com determinados vícios, porque aquilo ali já instiga os nossos neurônios funcionam tão rapidamente que a gente se liga. Daí o cuidado do que a gente escolhe fazer, senão a gente fica nesses gatilhos prisioneiros disso. O objetivo não é esse. O objetivo é a gente ter como expectativa isso aqui que ela falou, nascidos para o triunfo, ou seja, nós vencermos essas dificuldades terrenas e conseguirmos aprender para ter o que a traça não corrói, o que ferrugem não destrói, o que o ladrão não rouba no nosso coração, né? Então, quando ela fala aqui para a gente que as dificuldades fazem parte do método para alcançar as metas, é porque é justamente nessas experiências que nós vamos desenvolvendo os nossos recursos para lidar cada vez melhor com as situações. Tem um filme que eu recomendo, ele no início ele parece meio monótono, mas ele tem muitas lições. Não é um filme espírita, mas se chama O Poder Além da Vida, que conta a história de um atleta e é como se no final do filme a gente... não posso dar spoiler, não vou dar spoiler para você, não. Assistam. Eu já ia dar aqui uma dica, mas tem muitas lições ali que fazem a gente refletir. Mais uma das coisas eu posso falar, que é
a trajetória é mais importante do que a meta, né? Porque a meta vai acontecer naturalmente, mas a gente precisa se fortalecer na trajetória, né? Então, por exemplo, assim, né? Aqui eu observo, né? Pessoas, as famílias, gente, que legal! Eu estou adorando ver as famílias entrando juntas aqui, mãe e filha, mãe e filho, e esposo, esposa, olha que legal, né? Todo mundo junto. Olha que bacana isso. Não é na convivência que a gente vai aperfeiçoando, que a gente vai aparando as arestas, que a gente... Às vezes a gente não quer convivência, eu quero viver sozinho porque eu não me dou bem, as pessoas não me entendem, e eu não me desenvolvo, né? É justamente na convivência, que até uma das partes que ela colocou lá anteriormente, a importância da convivência, que é justamente na convivência que eu vou perceber. A minha conexão está dando fraca aqui. Voltou. É justamente na convivência que eu vou desenvolver as minhas habilidades sociais, até individuais, porque eu vou me perceber na convivência com o outro, né? Então, olha lá o que ela diz para a gente, né? Que, na verdade, a gente precisa, pelas lições que vão acontecendo, nós vamos desenvolvendo aqui ó, os desafios de iluminação e de sabedoria. Lembrando que a sabedoria é diferente do conhecimento. Meu esposo sempre fala uma frase assim, que ele aprendeu uma vez. Ele sempre fala até nas palestras. Conhecimento pelo conhecimento é apenas conhecimento. Mas o conhecimento aliado à experiência é sabedoria, né? Então, quando a gente experimenta, a gente conclui facilmente e a gente tem contato com o sentimento. E nós temos razão e emoção. A gente precisa, né? Tem até uma mensagenzinha no Momento Espírita que fala que as duas coisas precisam caminhar juntas, né? Ele até dá o exemplo de um barco a motor, né? Num barco a motor, fazendo uma analogia, o que é a razão e o que é a emoção? Né? Pensem aí, o que é a razão e o que é a emoção? Mas aí, como a gente, para agilizar um pouquinho, eu já vou dar a cola para você. A razão é aquela que vai direcionar. Então, eu lembro do motor, né? Aquela que vai dar a direção. Mas o que dá força, né? É o motor, é a emoção. Então, o motor vai dar a força, vai dar o impulso. E a razão, o leme, vai direcionar. Assim que somos nós. A gente precisa ter contato com a emoção. Por isso, as experiências. Quando a gente passa por uma experiência de dor, a gente entende muito melhor a dor do outro, né? E aí ela diz, então, que a sabedoria brota para um outro momento. Não, a sabedoria brota de um para outro momento, mesmo nas mentes mais perversas e nos sentimentos mais frios, abrindo novos espaços para a libertação do egoísmo e aquisição do sentido de fraternidade. Porque vai chegar uma hora que mesmo esses que são tão perversos, nós temos livros aí, como os livros de André Luiz, né? Que eles vão ter contato em algum momento com o sentimento que vai despertar dentro deles as potências adormecidas do amor. Olha só, o livro Libertação tem um momento em que o espírito que era do mal, depois ele se torna auxiliar do benfeitor também, que André Luiz pergunta para ele, mas você tem muita inteligência, conhecimento não te falta, por que você estava fazendo como você estava fazendo antes, que ele só estava fazendo coisas ruins, né? E ele disse assim, conhecimento não me faltava, mas me faltava a presença de alguém que me mostrasse a eficácia e a eficiência, qual é a outra palavra que ele usa? Do bem, enfim. Mas a eficiência do bem, tem uma outra palavra que ele usa também. Então, veja, a segurança e a eficácia do bem. Olha só, através do benfeitor fazendo bem, ele viu como isso era bom.
Aí, então, vamos aproveitar esses exemplos aqui. O primeiro exemplo que ele traz para a gente, que a Joana de Angelis traz para a gente, é do rei Luís XIV, né? Lá na França, que a gente até depois ela faz um comentário que ele tinha algumas complicações morais e tudo mais. Mas numa determinada situação, que um delator chegou para ele dizendo que havia uma lista de suspeitos que estavam falando mal dele, indo contra o reinado ali e que estariam provocando, tramando alguma coisa contra o trono, né? E que eles deveriam ser condenados à morte. Então apresentaram uma lista para ele. Ele poderia muito bem mandar acabar com todos aqueles ali, né? Só que, graças a Deus, na lista estava assinalados por uma cruz o nome daqueles que seriam os delatores, né? Que acreditavam que seriam os que estavam sendo acusados. E aí ele então responde: não os posso condenar porquanto estão marcados pelo instrumento que mataram o inocente, e a todos perdoou. Então, ele não mandou acabar porque alguma coisa, que aí vem a parte dos benfeitores, certamente ajudaram ele a perceber que seria injusto. Mais adiante, ela vai explicar para a gente ser de uma suspeita que poderia ser até por conta dos interesses pessoais de quem estava falando dele, estava levando esses nomes para ele. E aí a gente para pensar, bom que ele não puniu, né? E ele não criticou, não se posicionou contrário a essas pessoas que tinham sido faladas. E nós? Quando alguém chega para nos falar mal de alguém, será que a gente para pensar? Será que isso é verdade mesmo? Será que essa pessoa é do jeito que o outro está falando para mim? Será que eu deveria investigar melhor, dar um voto de confiança? Ou se é só porque essa pessoa está aborrecida com a outra e veio falar mal dela para mim? Quantas vezes, se a gente não parar para fazer essa reflexão, a gente se contagia com as pessoas e aí a gente acaba condenando aquela pessoa sem nem saber se aquilo que está sendo dito para a gente é verdade. Aí eu sempre lembro de uma experiência que uma vez fizeram comigo, dizendo assim: se eu perguntar qual é preto, né? Isso aqui é um objeto. Aí vocês vão dizer preto. E eu vou dizer assim: não é não. Ele é rosinha, ele tem umas florezinhas, tem só uma coisinha preta pequena. E vocês vão dizer: não, Cláudia, é preto. E eu vou dizer: não, não é. Ele é rosinha, ele tem umas flores rosas mais fortes. E vocês vão ficar dizendo, né? A gente só vai chegar a um acordo se cada um de nós olhar o outro lado da história. Porque agora dá para ver que o outro lado tem outra cor. Eu posso até brigar, não, agora eu acho que é preto. Se eu for daquelas bem revoltadas, né? Mas vejam, se dá o trabalho, a gente já conclui. Isso é tão sério, meus amigos, que às vezes aquilo que funciona, não precisa nem de alguém falar mal do outro para gente. Às vezes, na nossa cabeça, a gente já cria um tumulto. Querem ver? Eu vou contar uma história interessante para vocês. Olha que complicado. Percebam se sou só eu ou se vocês também se veem nessa situação. É uma história antiga que dizia assim: um homem passava por uma estrada dirigindo um carro e antigamente não tinha celular, não tinha bip, não tinha nada. Ele estava na estrada com o carro dele, uma estrada longa, vazia e de noite. Fura o pneu do carro dele. Aí ele vai trocar o pneu do carro dele. Quando ele vai procurar um macaco, cadê o macaco? Não tinha macaco, ele esqueceu o macaco, enfim. Ele falava, ninguém passava. Aí daqui a pouco ele viu uma luzinha lá longe, ele falou assim:
deve ser uma casa. Eu vou lá ver se... Foi andando. Na cabeça dele, ele começou a pensar assim, mas se eu chegar lá, o dono da casa vai dizer assim, o que é que você está querendo nessa hora da noite aqui, perturbando o nosso sono? Aí eu vou dizer para ele, mas senhor, é porque o meu carro, eu furou o pneu. E o que eu tenho com isso? Eu não tenho nada com isso. O carro é seu. Eu aqui com a o meu. Mas o que eu tenho com isso? Você tivesse feito uma vistoria antes de sair de casa. E ele foi com aquilo no pensamento, e no pensamento dele, o homem ia brigar com ele, e ele ia se defender, se defender. Quando ele chegou lá, ele tocou a campainha. Era uma casa, ele tocou a campainha. E o dono da casa gentilmente abriu a porta e falou: boa noite, pois não? Aí ele falou assim: quer saber? Não preciso da sua ajuda. Virou as costas e foi embora. Olha só, ele funcionou com o que estava acontecendo na cabeça dele. O homem tão gentil, não entendeu nada. A gente não faz isso? Às vezes eu chego, aí vou lá, dou bom dia, Luceni, tudo bem? Aí a Luceni fala, bom dia. E a Luceni hoje está aborrecida comigo, também não vou mais falar com ela. Aí ela vai passar perto de mim, ou eu vou fazer de conta que eu nem vi. Aí ela também vai ficar pensando, nossa, a Cláudia não deve estar aqui, o que está acontecendo? Será que ela está com raiva também? Às vezes a gente vai se afastar por uma coisa. Eu nem perguntei, Luceni, tem alguma coisa acontecendo com você? Eu posso te ajudar? Né? Ou o contrário, né? Puxa, eu estou precisando tanto de ajuda. Às vezes a gente age de uma forma assim diferente com o outro, mas a gente não fala o que está sentindo, alguma coisa que aconteceu na nossa cabeça. Olha como a gente se afasta. Mas se eu estiver bem comigo, olha, esse rei, ele conseguiu fazer isso porque naquele momento ali ele estava bem com ele. E ele entendeu. E aí, nessa hora, a gente ouve os benfeitores espirituais. Lembra da parceria? A gente ouve os benfeitores a nos alertar para a gente não cair. Então, nessas horas, se a gente conseguir prestar, raciocinar, os amigos espirituais nos ajudam, né? E aí a gente não comete injustiça, a gente não comete falha com relação a ficar bem. Aí eu vou conseguir, mesmo que eu encontre com a Lucenira ou com qualquer um e veja que a pessoa está assim, eu vou pensar, vou tentar ajudar e vou ter um impulso natural de ajudar a pessoa. Então, o que ela vem dizendo para a gente mais adiante é que, como ninguém estará onde encontrem suas aspirações e necessidades, nós precisamos entender o que nós estamos buscando de verdade nessa vida. Porque se eu estiver buscando melhoramento, eu estarei nesse movimento, como ela fala lá inicialmente, né? Na autoconfiança e a fé. Eu vou saber o que é meu, o que é do outro, e qual é a proposta divina para a gente. Olha, meus amigos, a gente até mesmo a convivência próxima, pessoas difíceis que convivem com a gente, eu vou contar um segredo para vocês, para a consciência de vocês acusarem de vez em quando, como a nossa. Um amigo nosso, uma vez, fez uma consulta ao plano espiritual em nossa casa sobre o pai dele. O seu altivo, que nada, e através dele, um benfeitor espiritual, o doutor Hermo, depois de ler todas aquelas queixas lá que ele fez do pai, respondeu para ele assim: filho, estiveste em outras posições com esse espírito que é teu pai nessa encarnação, está seu pai. E muito do que ele é hoje, foste tu que ensinaste. Olha só. Então, a gente não lembra. Mas às vezes a gente está convivendo com aquela pessoa que a gente diz que é difícil, mas em outras oportunidades nós influenciamos muito aquela pessoa. Então, se hoje a nossa proposta, com conhecimento
que nós já temos, né? Nos forçarmos a vivenciar situações novas com aqueles que estão ao nosso redor, nós vamos desenvolver a educação, que é a frase final lá que ela fala para a gente, nós vamos chegar lá. Então, ela diz assim, ó, malgrado as fugas psicológicas e desmandos mentais, a consciência se firme e se agiganta, traçando as rotas de segurança com as realizações propostas pelo conhecimento e vividas pelo sentimento. Então, vejam, o pensamento e o sentimento aliados. Depois ela conta uma outra situação também, de um príncipe chinês que ele se orgulhava de uma coleção de porcelana que ele tinha com 12 pratos lindos, né? Raros, de antiga procedência, que era uma beleza artística e decorativa. Ele amava aquilo, né? Olha o apego, né? A gente pensa naquele objeto que a gente gosta muito, que não seja o celular, né? Porque celular agora todo mundo já sabe que sair na rua corre o risco do ladrão levar, gente. Não vamos nos apegar ao celular. Porque isso já é de praxe. Tem gente que já anda com 2 celulares. Esse é o do ladrão, esse aqui é o meu. Não é assim? Mas vamos pensar no objeto que a gente gosta muito. Aquele objeto se perde, se quebra e tudo mais, a pessoa fica triste por causa daquilo, né? Então, vamos lá. Esse príncipe era assim, apegado aos pratos. E aí, um servidor dedicado quebrou um prato. E aí ele, muito furioso, condenou à morte. A cidade toda soube, e aí foi um sábio bastante idoso e disse para ele, então, se comprometeu a devolver a ordem da coleção, ou seja, aí pediu que arrumasse uma toalha de pedacinhos, os caquinhos daquele que quebrou. E aí, na frente de todo mundo, para surpresa geral, ele puxou a toalha e caiu tudo no chão, não sobrou um. Para espanto de todo mundo, e agora, né? Olha só, a solução que ele deu para ficar tudo igualzinho, tudo quebradinho. E o rei, crente que ele ia, né, consertar. Bom, aí o que ele diz, então? Aí estão, Senhor, todos iguais, conforme prometi. Agora podeis mandar matar-me. Desde que essas porcelanas valem mais do que as vidas, e considerando-se que sou idoso e já vivi além do que deveria, sacrifico-me em benefício dos que irão morrer no futuro, quando cada uma dessas peças for quebrada. Assim, com a minha existência, pretendo salvar 12 vidas, já que elas, diante desses objetos, não valem nada. Olha só, a sabedoria desse homem, que chegou a oferecer a própria vida, porque ele queria mostrar para aquele príncipe que ele não estava dando valor às pessoas. Gente, vamos trazer para a nossa vida de novo. Doutrina espírita é assim, né? Será que eu estou dando mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais? Quantas vezes a gente cobra tanto do outro que faça as coisas tudo certinho, que cuide das minhas coisas como eu gostaria, e a gente às vezes deixa o outro irritado, porque a gente fica ali, né, chato, pegando no pé dele, né? Quantas vezes a gente critica, quantas vezes a gente maltrata o outro, a gente não tira a vida, mas às vezes tira a paciência, tira a esperança, tira o bem-estar, provoca um conflito. Por quê? Porque a gente não está bem com a gente. Esse príncipe, ele não estava bem com ele. Ele estava tão olhando para ele que não conseguia considerar a importância no outro, né? Não conseguiu se colocar no lugar do outro. Era uma necessidade muito grande de se sentir muito importante. E aí, quando ela fala, então, para a gente, que quando se adquire maturidade psicológica, embora se preservem bens materiais, valorizam-se mais aqueles que são do espírito, da realidade perene, expressões elevadas da vida. Olha só. O que se possui de mais precioso é a oportunidade existencial. É o que nós estamos aqui aprendendo nas experiências da vida da matéria, sejam elas quais forem. E aí nós estamos
reclamando do mundo em que vivemos, então aqui no Rio de Janeiro, que essa tempestade diária, a gente fica o tempo todo preocupado com o que vai acontecer. Nós temos um amigo, que ele já está no plano espiritual, Paulo Cordeiro, que ele dizia que é um curso rápido e intenso, né? Como se fosse uma pós-graduação, um pós-doutorado, para a gente aprender mais rápido, porque são muitos estímulos para a gente aprender e desenvolver o sentimento. Então, a gente tem que agarrar essa oportunidade, tentar fazer o melhor enquanto está difícil, porque se fosse fácil, a gente não ia aprender tanto, né? Aí ela diz assim, ó, que o precioso é a oportunidade existencial, pois que ela enseja todas as outras ocorrências e conquistas, permanecendo como patrimônio inalienável do ser no seu percurso evolutivo. Quando lúcido, vive intensamente seu momento, cada momento florescendo onde se encontra, florescendo onde se encontra. Então, o melhor, as flores são a parte mais bela, né? As flores e os frutos, né? Embora as folhagens sejam bonitas, mas a gente sempre fica esperando a flor aparecer. Essa flor é nossa. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: muitas pessoas, quando morrem, são enterradas e outras são semeadas. Significa que essas pessoas que foram semeadas deixaram semente nos corações daqueles que estão ali, que conviveram com ela, né? Olha como deve ser triste para o espírito que parte e ninguém reza por ele. Nós vimos lá no céu e inferno espíritos assim. Agora, aqui a gente pode pensar, né? Se eu imaginar que eu vou sair de um ambiente, as pessoas vão dizer: ai, graças a Deus aquela mulher saiu daqui. Meu Deus, olha, né? Ou então eu estou para chegar, ai, lá vem a Cláudia. Olha só, gente, que horrível que é isso. Ao passo de que assim, ai, que bom que você chegou, queria tanto que você chegasse logo, né? Ou então que pena que você vai embora. Né? É um sinal que as pessoas gostam da gente. Da mesma forma que a gente também gosta dos outros, né? Mas para isso a gente precisa desenvolver, florescer, né? E aí ela fala para a gente, sem os tormentos de realizar-se nessa ou naquela outra parte, criando raízes e desenvolvendo-se, livre das injunções da ambiência desregrada, das paixões perturbadoras, das fixações inquietantes, aberto às novas realizações que harmonizam. E aí, finalizando, ela diz assim: para conseguir esse estado, quer dizer, essa maturidade, e aprender as lições da vida, o candidato se deve trabalhar interiormente. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Temos certeza que tudo isso que ela nos falou nos trouxe reflexões. Espera aí, eu estou fazendo isso, então já sei a consequência, né? Já sei. Educar-se, já que através desse valioso contributo modifica-se e aprimora-se, liberando-se dos atavismos perniciosos e dos fatores degenerativos que lhe remanescem. A educação é valioso instrumento para o trabalho de construção da pessoa feliz, que se torna, por sua vez, uma viva lição de vida para os demais, que seguem na retaguarda. Kardec fala para a gente lá no comentário da questão 685 do Livro dos Espíritos que educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, nós devemos fazer esforços contínuos e perseverantes para chegarmos a esse ponto. A nossa encarnação, as dificuldades que vivenciamos, tem esse teor, tem essa possibilidade. Aqui na Terra é um shopping de oportunidades para a gente poder crescer rápido, né? E aí, para finalizar, tem uma mensagem para a gente não se sentir que no capítulo que fala, capítulo que eu penso que é essa parceria, sabe? Que eu falei anteriormente, como no capítulo 19, o item 12, que fala sobre a fé humana e a fé divina, esse é no capítulo 18, se eu não me engano, é o item 15, que o benfeitor está falando sobre dar-se àquele que tem, o que não tem, o pouco lhe tem de ser tirado. E ele diz assim: aquele que recebeu
ele compreendeu o sentido da palavra divina. E o Senhor, e esses esforços contínuos e perseverantes atraem as graças do Senhor. São como imãs que atraem para si tudo que é progressivamente bom, as graças abundantes que nos tornam fortes para subir a montanha santa, no alto da qual se encontra o repouso após o trabalho. Essa é a verdadeira felicidade. Nós vamos ficar em paz, felizes, depois dos esforços que fizermos aqui no bem. Então, que Deus nos abençoe. Eu estou finalizando aqui a minha parte. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, estou aberta aqui.